Olá, pessoal. Vamos então para mais uma aula aqui com o professor Lucas, de Ciências. Nós vamos ter aqui agora uma aula sobre alguns aspectos da química, né? Entrando um pouquinho em química, que vocês verão mais adiante no ensino médio, em mais detalhes, tá? Mas agora no ensino fundamental, no nono ano, nós já temos algumas noções, né? Então, nessa aula nós falamos, que na verdade nós estamos fazendo aqui uma revisão sobre a aula que já foi dada, né? Só para relembrar. Então, nessa aula nós falamos um pouquinho sobre os átomos, né? Nós já havíamos comentado em aulas anteriores sobre os modelos atômicos e tudo mais, o histórico, né, dos átomos, do descobrimento dos modelos atômicos, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre eles, né? Sobre como eles se organizam eletronicamente com relação às cargas elétricas, né? Os elétrons e tudo mais. E também vamos falar um pouquinho sobre os elementos, alguns elementos químicos e a tabela periódica. Então, como que ocorre, né, a organização dos elétrons no átomo, né? Lembrando que os elétrons são a parte mais importante do átomo, pode-se dizer, né? Nós temos no núcleo do átomo, vamos lembrar então como é que é o modelo atômico, né? Mais atual, pelo menos, do que a gente acredita até hoje, né? O átomo é formado por um núcleo, né? Onde nós temos a parte mais pesada do átomo, inclusive, tá? A concentração de massa está no núcleo. Então, nós vamos ter lá prótons, que é a carga positiva. Anotem aí, para quem não lembra. Próton, pezinho, carga positiva. E nêutrons, que tem carga nula. Na verdade, não tem carga nenhuma, tá? Então, é o que nós vamos ter no núcleo. Ao redor do núcleo, nós teremos a eletrosfera. Eletrosfera. Na eletrosfera, nós teremos elétrons, como o próprio nome já sugere, né? Então, os elétrons eles ficam circulando em camadas, que nós chamamos de camadas eletrônicas, podemos chamar níveis de energia também, né? Então, são camadas por onde vão circular os elétrons ao redor do núcleo, tá? Justamente, vamos lembrar aqui, né? Carga negativa circulando ao redor do núcleo que tem carga positiva. Isso acontece justamente por aquela lei da atração, né, de cargas opostas, como a gente já falou em aula, né? Então, as cargas opostas se atraem, justamente isso faz com que os elétrons fiquem circulando, né, infinitamente ao redor do núcleo, né? Então, vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Aqui nós temos, então, nesse modelo aqui à esquerda, nessa figura à esquerda, nós temos um modelo bem simplificado, é claro, né, de um átomo, onde aquele pontinho vermelho representa o núcleo, e ao redor nós temos todas as camadas possíveis de um átomo. Então, prestem bem atenção no que eu acabei de falar, né? As camadas possíveis, tá? Não quer dizer que todo átomo vai ter todas essas camadas, é claro que não, tá? Tudo vai depender do quê? Vai depender da quantidade de cargas elétricas negativas, ou seja, da quantidade de elétrons que o átomo vai ter, tá? Então, nós vamos detalhar um pouquinho mais daqui a pouco esse detalhe, essa questão, mas então é importante a gente já lembrar, tá? Nós temos ali 7 camadas no máximo, é o máximo que qualquer átomo pode ter, tá? Começando pela camada K, depois a L, M, N, O, P, Q, sendo a camada K a mais próxima do núcleo e a camada Q a mais distante do núcleo, tá? Quanto mais longe do núcleo, a camada tem mais energia, tá? E o átomo, obviamente, vai ter mais elétrons. Se ele precisar, por exemplo, um átomo que tenha 118 elétrons, por exemplo, que é o nosso último átomo lá na tabela periódica, nosso último elemento químico, né? Na tabela periódica, nós vamos ter lá 118 elétrons, então vai preencher todas as camadas, tá? Em compensação, né, em contrapartida, né, o contrário disso, nós temos o hidrogênio, que é um elemento químico que só tem um elétron, né? Então não vai precisar ter esse monte de camadas, só vai ter a primeira camada, a camada K, tudo bem? E ali ao lado, na direita, eu coloquei uma tabelinha que ilustra para nós o número máximo de elétrons que pode caber, ou melhor, que cabe em cada camada, tá? Existe essa regrinha aqui que é muito importante para a gente conseguir identificar e entender alguns aspectos do funcionamento dos átomos, tá? Então, quando a gente pega lá na tabela periódica, que já já nós vamos falar sobre ela um pouco mais em detalhes, tá? Mas vamos lembrar. Na tabela periódica, a gente vai ter lá vários elementos químicos, né? E cada um deles vem acompanhado de um número, que é o número atômico. Esse número atômico ele é igual ao número de prótons, tá? Então, para quem não lembra, já anota aí para reforçar. Número atômico a gente chama pela letra Z, tá? Então, se vamos botar lá, letra Z, número atômico, é igual a P, é igual ao número de prótons, tá?
Então, nós temos ali na tabela periódica esses elementos químicos com o número de prótons, tá? E nós também teremos o número de elétrons igual ao número de prótons, caso o átomo esteja no estado neutro. Então, bota aí já, completa a tua fórmula aí. Z é igual a P, que é igual a E, tá? Ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons, que também vai ser igual ao número de elétrons, caso o elemento químico seja neutro, tá? Ou seja, ele não alterou nenhuma quantidade de carga negativa, não perdeu e nem recebeu elétrons ainda, tá? Então, nós temos ali aquela tabelinha ilustrando a quantidade máxima de elétrons em cada camada, tudo bem? Se a gente pegar a tabela periódica, como eu estava falando, pega, por exemplo, o hélio, o gás hélio, ele é o segundo elemento da tabela periódica. Como ele é o segundo, ele tem 2 prótons. Está lá na tabela periódica, pode consultar aí no nosso livro, ou até na internet, se você preferir. Lá na tabela periódica, então, o hélio é o número 2, tá? Ele tem lá o número 2 junto com ele na tabela, acompanhando ele, que é o número de prótons e o número de elétrons que ele vai ter quando for neutro, tá? Lembrando disso. Então, o que acontece? Como ele só tem 2 elétrons, ele vai preencher todos eles em qual camada? Adivinha ali? Camada K, que é a primeira camada, tá? Justamente porque ele não tem mais elétrons, não tem por que preencher as outras camadas. E justamente a camada K suporta o limite máximo de 2 elétrons. Tudo bem? Aí fechou. Depois a gente vai ver na tabela periódica daqui a pouquinho que nós temos o lítio, que seria o próximo elemento químico, só para eu citar mais um exemplo antes de avançar. O lítio é o terceiro elemento químico da tabela periódica. Pode conferir de novo aí, tá? Pode pausar o vídeo, pode olhar com calma, não tem problema. Então, o lítio é o terceiro elemento, ele vem depois na sequência do hélio, tá? Ele significa o quê? Seria número 3, significa que ele tem 3 prótons e 3 elétrons, tá? Nas camadas eletrônicas. Ou seja, se ele tem 3 elétrons, pensa comigo, ele tem que distribuir esses 3 da maneira segundo essa regrinha da tabela que está aqui, no slide para vocês. Tá? Ele já vai distribuir 2 na camada K, vai faltar 1. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai precisar de mais uma camada, ele vai preencher também a camada L. Tá? É claro, vai preencher só com um elétron. Tá? Então, vai somar os 2 da camada K, mais um da camada L, fechando a conta, né? Fechando 3 elétrons no total para o lítio. Tá? E assim sucessivamente para cada elemento químico. Tá? Vai ter uma distribuição diferente. Então, nós temos ali camada K no máximo 2, camada L no máximo 8, M 18, N 32, depois se repete, camada O 32, P 18 e Q 8, né? Vai reduzindo novamente. Tudo bem? Então, agora, pessoal, para a gente entender um pouquinho, lembrar aqui, é uma coisa muito importante. Os átomos, tá? Como estão na tabela periódica, eles estão lá, na verdade, no estado neutro. A tabela periódica vai nos servir, na verdade, para nos mostrar tudo que existe no universo de elementos químicos, né? E os elementos químicos representam átomos, tá? Então, o que acontece? Esses elementos químicos, eles têm a tendência a se ligar, a ligarem-se entre eles, né, melhor dizendo, para alcançar a estabilidade. Destaca bem essa palavra, que ela é fundamental para nós, tá? A estabilidade. Quando eles vão fazer isso? Na verdade, quando estiver faltando, né, ou faltando elétrons, ou com elétrons em excesso. Quando isso acontece no átomo, eles vão se ligar para alcançar essa estabilidade, que a gente já vai ver mais em detalhes o que é exatamente, tá? Mas então, isso é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, tá? Os átomos, eles tendem a se ligar, fazer ligações químicas, tá? Justamente para alcançar essa estabilidade, tudo bem? Agora, como que isso acontece? Bom, antes de entrar nesse detalhe, eu queria lembrar uma coisa, tá? Percebam que aqui nós temos o elemento químico sódio, tá? Representado pelo símbolo Na. Nós temos ali uma, duas, 3 camadas, tá? A terceira e última camada do sódio, no caso do sódio, tá? A terceira camada é a última, vai ser chamada de camada de valência, tá? A última camada dele é a camada de valência. Se eu estivesse falando do hidrogênio, que só tem um elétron, só vai precisar de uma camada, só daquela camada K, que é a primeira, tá? Se quiser voltar aqui para dar uma olhada. Então, no caso do hidrogênio, só vai ter a camada K. Vai ter só um elétron, só precisa de uma camada. Então, no hidrogênio, a primeira camada vai ser a primeira e última também. Então, vai ser chamada de camada de valência também, tá? Ou seja, pessoal, camada de valência
é sempre a última camada de cada átomo, tudo bem? Claro que cada átomo vai ter um número de camadas diferente e tudo mais, tá? Uma distribuição dos elétrons nas camadas de forma diferente. Tudo bem? Mas é importante lembrar que a camada de valência é sempre a última camada. E essa camada, ela vai servir para fazer as ligações químicas. É justamente na última camada, os elétrons que estão dispostos na última camada é que vão fazer ligações químicas com os elétrons de outro átomo, tá? Então, é justamente a ligação química, ela acaba sendo química e física, né? Então, envolve energia, envolve eletricidade, os elétrons, tá? Ligação química é ligação de elétrons na prática, tá? Exatamente isso. Então, se eu quiser ligar um sódio, por exemplo, com outro elemento, eu ligo, na verdade, os elétrons que estão na última camada do sódio com os elétrons da última camada do outro elemento químico. Perfeito? Vamos entender um pouco mais o que acontece. Bom, os químicos, cientistas, pesquisadores da química, né, descobriram que, na verdade, alguns elementos chamados de gases nobres seguem, na verdade, sozinhos. Eles conseguem viver, são aqueles que eu comentei em aula com brincadeira, né? São solteirões eternos para a vida toda, felizes. Isso é que é o mais importante. Eles estão estáveis, tá? Eles estão estáveis. Pode anotar aí, gases nobres estáveis, tá? Por que isso, professor? Porque os cientistas perceberam que eles não têm a tendência a se ligar a nenhum outro elemento químico. Normalmente eles são encontrados na natureza solitos, sozinhos, tá? E aí se percebeu que eles tinham alguma coisa em comum. O que se descobriu, na verdade, é que eles seguem uma regra que foi chamada regra ou teoria do octeto. Pode anotar aí. Teoria ou regra do octeto, tá? Que significa que na camada de valência, aquela última camada do átomo, os gases nobres todos têm 8 elétrons. Eles todos seguem essa regra, tá? Todos eles têm 8 elétrons na última camada. Então, segundo os cientistas, eles não teriam necessidade de se ligar a outros elementos químicos, a outros átomos, por já terem 8 elétrons e serem estáveis, né? Foi-se atribuído aos gases nobres essa característica. Bom, eles não devem se ligar porque todos eles têm 8 elétrons e eles todos têm essa mesma característica. Então, deve ser um indício de que eles não precisam se ligar, tá? Então, são átomos estáveis, tá? Agora, fazendo a brincadeira de novo. Os gases nobres, né, eles estão sozinhos e felizes a vida inteira, como eu falei. Todos os outros elementos químicos da tabela periódica, tá? Que não são os gases nobres, estão buscando se tornarem algo parecido com gases nobres. Eles nunca vão ser gases nobres, é claro, tá? Eles sempre vão fazer ligações químicas, mas todos os outros elementos químicos da tabela periódica têm o objetivo de se ligarem, né, com algum elemento químico, encontrar o par perfeito, o casal perfeito, para ter estabilidade, para ter a estabilidade que os gases nobres têm. Tá? É claro, os gases nobres têm estabilidade sozinhos. Os outros elementos químicos têm que se ligar, têm que encontrar o par perfeito para conseguir ter estabilidade, tudo bem? Só queria citar uma coisa, que o hélio, aquele elemento químico ali, He, ele é uma exceção, tá? Ele é um gás nobre que tem 2 elétrons apenas, tá? E ele só vai preencher a primeira camada, a camada K. Então, ele é um gás estável, um gás nobre, um gás que está estável sozinho, tá? Ele tem estabilidade sozinho, preenchendo apenas com 2 elétrons a primeira e última camada, no caso do hélio. Tudo bem? A única exceção que nós temos. Todos os outros gases nobres ali, neônio, argônio, criptônio, xenônio, tá? Todos eles vão ter 8 elétrons na última camada. Tudo bem? Então, queria relembrar alguma coisa aqui. Acho que é isso, a gente pode avançar. Então, vamos falar um pouquinho sobre os elementos químicos e a tabela periódica, né? Para a gente poder entender um pouco melhor sobre a tabela periódica. Bom, todo elemento químico na tabela periódica segue esse modelinho que está ali no canto esquerdo, superior esquerdo da tua tela, tá? Temos ali o nome do elemento, hidrogênio, o símbolo dele, que é o H, o número atômico, que normalmente está lá em cima, mas isso pode variar também de tabela para tabela, e o número de massa atômica, que está lá embaixo, tudo bem? Bom, o número atômico, como a gente já falou, é o número mais importante. Na verdade, é o RG do elemento, lembrem disso, tá? É o RG dos elementos químicos, tá? Ele é um número que não muda a quantidade de prótons. O número atômico é igual à quantidade de prótons que o elemento químico tem. Lembrem disso, tá? Então, esse número não muda. Os prótons estão aonde, lembrando? No núcleo. O núcleo não muda, tá? Não muda a quantidade de prótons.
Já a quantidade de elétrons, como a gente falou, sim, tá? Ela muda e bastante muitas vezes. Bom, então, depois a gente saber como os átomos, como os elementos químicos que representam os átomos, né, estão organizados na tabela periódica, vamos entender um pouquinho mais sobre todas essas questões, né, dos elementos químicos. Bom, e da tabela periódica. A tabela periódica, ela, então, representa todos os elementos que existem na natureza, como a gente já falou, né? Sendo que até hoje nós conhecemos 118 elementos químicos, e desses 118, 92 são naturais. Os outros, os restantes, são artificiais, ou seja, são feitos em laboratório, tá bom? E os elementos químicos, eles são organizados em ordem crescente de número atômico na tabela periódica, tá? E nós vamos ler a tabela periódica, quando a gente pega ela assim na nossa frente, nós vamos ler igual um livro, tá? Linha após linha, da esquerda para a direita, tá? E justamente essa ordem do número atômico vai aumentando, a ordem crescente, vai aumentando da esquerda para a direita, de cima para baixo. É só a gente ler. Prestem bem atenção na tabela periódica que vocês devem ter com vocês agora nesse momento, e olhem que justamente o número atômico que acompanha cada elemento químico, tá, vai crescendo da esquerda para a direita e linha após linha descendo, né? Tudo bem? Então, essa é a organização que foi sugerida, né, pelo Dmitri Mendeleev, né, lá em 1800, lá vai pedrada, 1816, se não me engano, tá? Foi o modelo que mais funcionou, né, que mais conseguiu organizar, ser mais funcional também, até hoje, justamente, né? E, inclusive, na época, o Mendeleev, ele era um químico russo, né? Ele percebeu que ainda iriam descobrir muitos elementos químicos. Ele já teve essa sacada naquela época, né? Ele percebeu que, olha, vamos descobrir muitos elementos químicos, então eu vou organizar dessa forma a tabela, com os torno de 30 a 40 elementos que ele já conhecia naquela época, né? Ainda bem menos do que hoje, e eu vou deixar alguns espaços em branco que as pessoas vão continuar, os pesquisadores vão continuar preenchendo ao longo do tempo. Tudo bem? Ele já teve essa sacada, essa visão ao longo, né, a visão à frente do tempo dele, né? Bom, outra coisa importante, duas coisinhas importantes sobre a organização da tabela, dos elementos na tabela periódica, tá? Os elementos se organizam em grupos, ou seja, colunas, que a gente vai ver já já, e também por períodos, linhas, tudo bem? Nas colunas, os elementos que estão na mesma coluna, né, eles vão ter propriedades físico-químicas, tá? Vão reagir de forma semelhante, tudo bem? Ou porque tem o tamanho do raio, né, o tamanho do átomo grande ou pequeno, ou porque conseguem reagir com alguns tipos de elementos químicos, né? Então, eles vão ter características semelhantes, os elementos que estão na mesma coluna, tudo bem? Essas colunas nós chamamos de grupos. Cada uma das colunas nós chamamos de grupos. E as linhas nós chamamos de períodos, tudo bem? O que nós vamos ver agora? Vamos direto para a tabela, já que a gente está falando tanto dela, né? Vamos direto para a nossa tabela aqui. Opa! Deixa eu só ver que travou aqui. Aqui, pronto. Então, nós temos ali, desculpa, eu acho que até cortou um pedacinho lá de cima, mas a gente já falou sobre aquilo ali. Nós temos, então, aqui a tabela periódica completa, tá? Com 118 elementos químicos, como eu falei, e ela é organizada, dividida, né, em grupos. Nós temos 18 grupos, podem contar aí 18 grupos, tá? E nós temos 7 períodos, tudo bem? Lembrando que cada grupo tem propriedades químicas parecidas, os elementos têm propriedades químicas e físicas muito parecidas. E nos períodos, o que acontece? Cada um dos 7 períodos representa uma camada eletrônica. Então, os elementos que estão na primeira linha, no primeiro elemento, no primeiro período, né, como no caso só temos o hidrogênio e o hélio, eles têm em comum o quê? Só terem uma camada eletrônica, tá? E assim sucessivamente. O período 2, a linha 2, né, representa todos os átomos, os elementos químicos, que têm duas camadas. A linha de baixo, a linha 3, os elementos químicos têm 3 camadas. 4, 5, 6 e 7, assim por diante, tudo bem? Então, lá na última linha, na linha 7, no período 7, todos aqueles elementos ali, começando com frâncio, rádio e tudo mais, todos eles vão ter 7 camadas, tudo bem? Preenchidas, vamos lembrar disso. Todas elas estão preenchidas com elétrons, tá? Nenhuma camada fica vazia, tá bom? Já para aproveitar aqui, nós temos uma organização, deixa eu só ver isso. Nós temos duas linhas que são destacadas para o lado de fora, tá?
A primeira delas, em verde ali, que vocês estão vendo, é o grupo dos lantanídeos, tá? Começando com o elemento químico lantânio. Por isso que esse grupo, essa linha tem esse nome, tá? E aqueles elementos todos ali são os lantanídeos, tudo bem? E embaixo nós temos em rosa a linha, né, com os elementos químicos dos actinídeos, começando com o elemento actínio, tá? Por que está disposta dessa forma, professor? Justamente porque não caberiam todas elas na tabela e ficaria muito extensa. Então, como foram descobertos mais recentemente esses elementos, os cientistas acharam por bem colocar separadamente para não bagunçar e também não se estender muito a tabela periódica. Tudo bem? Bom, nós podemos organizar a tabela, tá? De uma das formas de organizar a tabela é essa que nós estamos vendo aí, tá? Então, a primeira coluna, que hoje em dia, antigamente chamavam por grupo, por famílias, né? Família 1A, 2A, 3B, 4B. Hoje nós não usamos mais, tá? Então, hoje nós chamamos de grupos. Grupo 1, coluna 1, grupo 2, coluna 2, grupo 3, coluna 3 e assim por diante, tá? O grupo 1, nós temos ali os metais alcalinos, tá? No grupo 2, nós temos os metais alcalinos terrosos, tá? O que eles têm de diferença, professor? Os metais alcalinos terrosos, eles são mais rígidos, tá? Eles são mais rígidos, normalmente, e eles têm um ponto de fusão um pouquinho mais baixo comparado com os metais alcalinos, tá? Depois nós temos ali no meio os metais de transição, estão todos ali, tá? Depois a família 13, a família do boro, né, o grupo 13, família do boro, que é o primeiro elemento químico lá em cima. Depois a família do carbono, que é o primeiro elemento químico lá em cima. Família do nitrogênio, também o primeiro elemento químico lá em cima, no começo da coluna. Depois nós temos os calcogênios, tá? Família, grupo 16, halogênios, grupo 17, e gases nobres, que ali está como zero, não sei nem porquê, mas eu não percebi esse erro, mas é grupo 18, tudo bem? Como a gente está falando sobre essa divisão, essa organização, tá? Eu vou explicar só um detalhe muito importante aqui sobre os gases nobres. Percebam que eles estão todos na última coluna, no grupo 16, desculpa, no grupo 18, tá? No último grupo. Os gases nobres, como a gente já falou, eles são estáveis, então eles vão ficar ali, né, sem se misturar com ninguém, sem fazer ligação química com ninguém. Todos eles estão lá na última coluna, tudo bem? Outra forma, deixa eu voltar para cá. Outra forma de organizar a tabela periódica é com relação a se eles são metais ou não, tá? E destacando ali que os gases nobres não entram nessa classificação, tá? Os gases nobres são um caso à parte, tá? Eles não são nem considerados metais nem ametais. Estão lá separados em vermelho ali, porque eles já não têm essa relação, tá? Tirando os gases nobres, então, nós temos os metais, que são a maior parte dos elementos químicos, como vocês podem perceber em verde, e os ametais, que são um pedacinho ali do canto direito da tabela periódica, tá? O que é importante a gente lembrar, pessoal? Metais e ametais, alguns grupos, algumas famílias, principalmente alguns grupos, né, algumas colunas, têm tendência a se ligarem, tá? Então, metais têm a tendência a se ligar, a fazer ligação química com a metal, tudo bem? O que é importante também a gente lembrar aqui? Metais, tá? Eles são maleáveis, ou seja, a gente consegue moldar eles com facilidade. Eles têm um ponto de fusão, aquela temperatura para transformar sólido em líquido, tá? É uma temperatura muito alta, eles precisam de uma temperatura muito alta para se transformar de sólido em líquido. Lembrando que metais, a maior parte das vezes, na temperatura ambiente, né? Na temperatura que nós vivemos, eles são sólidos, tá? Justamente porque eles têm um ponto de fusão alto, eles precisam de uma temperatura muito alta para se transformar de sólido em líquido. Então, geralmente eles são sólidos, tá? Além disso, eles são muito bons em conduzir energia, né? Conduzir eletricidade e calor, tudo bem? Bom, isso é o principal sobre os metais. Os ametais são exatamente o oposto, tá? Eles não são maleáveis e eles se quebram, são quebradiços, se quebram muito facilmente quando no estado sólido, tá? Sendo que dos ametais, que já são poucos, né? A metade deles se encontra no estado gasoso e a outra metade no estado sólido. Os que se encontram no estado sólido são quebradiços, se quebram com muita facilidade, ou seja, não são maleáveis, tá? E também não são bons condutores de energia, nem de eletricidade, nem de calor. Tudo bem?
Isso é o mais importante que a gente tem que tentar lembrar aqui. Por último, pessoal, eu acabei não falando, né? O hidrogênio, deixa eu falar aqui dele, tá aqui. Olha o hidrogênio lá em cima, número 1 da tabela periódica, em verde, tá? Também não posso deixar de falar dele, que ele é um elemento químico que também é uma exceção, assim como o hélio, tá? Só que o hélio é um gás nobre, está estável, o hidrogênio não é um gás nobre, não está estável, ele só tem um próton e um elétron, tá? Então ele precisa pelo menos alcançar 2 elétrons, né, para conseguir a estabilidade, segundo o hélio também, como o hélio faz, tá? Então, o hidrogênio não é um gás nobre. E outra coisa muito importante, ele não se encontra, não se encaixa, na verdade, em nenhuma classificação, nenhum grupo, nem como metal, nem como metal, tá? Ele está lá como número 1 porque ele tem um próton, né? Mas ele não se encaixa em nenhuma família, nenhum grupo desses que nós vimos até aqui de organização na tabela periódica, tudo bem? Então, ele digamos, é um elemento isolado. Por último, eu só queria relembrar, então, aqui, lembrar para vocês que nós podemos ter ligações químicas, então, entre metais e ametais, tá? Pois é, professor. O sódio é um metal, apesar de não parecer, tá? Não como a gente conhece metais, mas ele está dentro do grupo dos metais. Ele é lá o elemento químico de número 11, tá? Ele tem 11 prótons, 11 elétrons. E nós temos o cloro, tá? O cloro ele é um ametal que está exatamente, olha lá na tabela periódica, no número 17, tá? Ele é o número 17, está exatamente no outro lado da tabela periódica, ele é um ametal, tá? Lembra que eu falei metal e ametal têm a tendência a se ligar justamente para alcançar a estabilidade, tá? Só para finalizar, então, eu queria... Opa, desculpa, eu queria relembrar aqui. O sódio, olha lá a última camada dele, a camada de valência, que é o que a gente sempre tem que ver para poder entender qual ligação química que ele pode fazer, tá? Olhando na camada de valência, ele tem só um elétron, não é? Pois é. Então, aquele um elétron está sobrando. Ele não tem 8, está longe de ter 8, só precisa de mais 7 elétrons para alcançar, né, a teoria do octeto, para ter 8 elétrons de estabilidade e tudo mais. Já o cloro, por outro lado, se vocês contarem ali as bolinhas, são os elétrons, né, que o cloro tem na última camada, na camada de valência, ele vai ter 7 elétrons na última camada. Então, falta exatamente um para o cloro ficar estável. Aí, olha só que mágica que eles vão fazer. Quando eles se encontram, o sódio perde, ou melhor, doa o único elétron que ele tem na camada de valência, sódio lá, o Na, doa, olha ali, doa um elétron para o cloro, tá? O cloro fica perfeito, fica com 8 elétrons na última camada, fica estável, e o sódio também. Ele vai acabar perdendo essa última camada, que só tinha um elétron. Se você contar a camada de baixo, quantos elétrons tem ali? Exatamente 8 elétrons, que é o que ele precisa para ficar estável também. Então, ele doa um elétron e ainda fica melhor do que ele estava, né? Então, fica estável, tudo bem? Por isso que nós temos o cloreto de sódio, que é o nome desse elemento químico, dessa molécula, desculpa, na verdade, um composto iônico, não dá nem para chamar de molécula, mas isso é para outro momento, né? É um composto iônico, justamente nós temos ali o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, tudo bem? Então, eles se ligam porque eles ficam perfeitos, estáveis, né? Alcançam a estabilidade juntinhos, tudo bem? Com isso, nós terminamos a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.